E vamos correr, pá, fazer polichinelo, quase morria fazendo polichinelo, volta correndo e tal. Botava fazer abdominal, vinha passando por cima da barriga do cara assim e tal. Então era um treino bem. Mas eu, gurizão, nós ali, o Miau também na época, nós acabava até gostando, assim, sabe? Meu nome é Jefferson Rodrigues Pereira, filho de Ludifero Braulio, Terezinha Bernadette. Eu sou de Canoas mesmo, sou daqui da cidade de Canoas, nascido aqui, no bairro Estância Velha. Eu sempre fui aquela gurizada, como se diz, aquelas que olhavam os filmes e tal, né? E principalmente luta, aquelas coisas, tava sempre, né? Depois de olhar um filme, saía lá, principalmente quando era de luta, né? Onde meu pai mora até hoje, tinha um campo na frente, né? Que hoje é um ferro velho, ali na Nazaré. E aí tinha um campo ali. E o meu vizinho, ele fez capoeira, vi ele fazendo capoeira, fazendo lá, né, os movimentos, macaquinhos, essas coisas, e aí que chamou a atenção que eu fui lá, daí o Alcemar, eu vi ele fazendo esses movimentos e cada vez que eu via ele lá, eu ia no campo, né, e aí ele falou que era capoeira e tal, tinha se acidentado na empresa dele, então ele estava se recuperando. Por isso ele estava em casa e ia quase todo dia no campo fazer alguma coisa da capoeira. Então daí foi que eu vi assim, os movimentos assim, da capoeira. E comecei ali a ficar na volta dele ali. Eu chegava às vezes até ir na casa dele lá, esperando com que ele fosse lá no campo fazer alguma coisa, mas ele já tinha mais idade que um pai de família, né? Não era assim, tinha que estar esperando ele. E ele fez um berimbau também. Fez um berimbalzinho lá do jeito dele lá também. Daí esse foi o contato, assim, com a capoeira. Depois, com o tempo, a gurizada tinha o costume de vir aqui principalmente, causalmente, no dia do meu aniversário, né, que era novembro, né? Por ter muitos cemitérios aqui, a gurizada de lá da estância vinha, cuidar carro. Ou, senão, naquela época tinha muito assim que as torneiras do cemitério eram muito distantes. Então tu saía com um baldezinho d'água pra oferecer, né? Pra pessoa que tava lá e tal, ela te dava uma moeda e tal. Então numa dessas andanças pra cá, pra vir pro cemitério aqui, pra fazer isso aí, né? Vender água, cuidar do carro, mas eu ia com os baldezinhos e tal. Passei na frente da sede do Estância e escutei o berimbau, porque eu já tinha escutado, né? Que o Alcemar tinha feito, lá e tal. E eu daí eu entrei dentro da sede do Estância, daí sim que eu fui conhecer a capoeira, né? Que hoje é o grupo, né? O grupo Palmares. E quem tava dando aula lá, hoje meu irmão, né? O mestre atravessado, na época instrutor, né? Amarelo e azul.
tava dando aula. Eu só entrei lá, vi que era capoeira e tal, me formei e voltei pra casa, né, cara? Mas pensa bem, da sede do Estância até a 12 lá. Aí eu voltei correndo, falei com a mãe, com o pai e tal, pedindo um troco pra poder me matricular e tal. E nada, né? Porque na época a situação não era... Eu sei que quando eu voltei já tinha terminado a capoeira. Na outra semana, ou uma semana ou duas depois, eu fui lá. E aí comecei a praticar a capoeira ali na sede. Cara, isso aí que é o que eu nunca, como era gurizão, assim, né, sabe? Não tinha nada, nem me importava com isso, e nem jamais ia saber que isso aí ia ter uma importância. Eu nunca, data, registro, né, como era uma família na época, né, não era uma situação muito boa, então não tinha como registrar nada. Naquela época era aquelas maquininhas que tu tirava uma foto e esperava um mês pra ver se saiu boa, mas só que quem tinha aquelas máquinas ali era nego que já tinha, né? E eu não tive muito registros e nem muito eu me liguei com data. Mas assim, correndo atrás, com o tempo, né? Com o tempo isso é uma pergunta que começou a ser feita, né? E aí eu comecei a me preocupar. Eu tenho pra mim, eu me lembro que quando eu comecei com o atravessado lá, eu tenho lembrança que recente tinha acontecido um evento, se eu não me engano, lá no Brito, né? Eu acho que era no Brito. Depois desse evento eu entrei. Então, como na época era 2 em 2 anos o evento, ou em 3 anos, mais ou menos assim que era na época, fazia um evento, depois durava 2 anos, mais ou menos, ou 3. Eu entrei e já tinha acontecido, porque estava todo mundo já com graduação, tudo. Já tentei, assim, correr atrás para saber que época foi esse evento no Brito. A galera não conseguiu, assim, relembrar, assim. Tenho, assim, por cima, que é de 94 para 95, mais ou menos isso. Eu sei que daí, depois disso, teve um evento bem bacana do meu começo. Eu peguei esses 2 eventos, o Brito, né? Eu entrei depois do Brito, e a minha graduação de instrutor, que foi o Cordel Amarelo, que foi no CR, onde o Cumprido dava aula, porque veio uma van e tal, com uma galera de Santa Catarina. Aí eu digo, tá, mas que época foi esse evento? Que época foi esse evento? Uns falam que foi em 96, outros falam que não sei o que e tal, 95. Eu digo, tá, se foi vamos dizer, né, 95, não sei, 96, né? E aí era em 3 anos, né? Eu tinha entrado depois do 1, aí eu comecei, eu vou botar 94 lá que eu entrei, entre 94 para 95, né? Porque em 96 eu peguei uma graduação de instrutor. A primeira graduação minha, por esse motivo, como eu entrei depois que já tinha acontecido um evento, demorou para acontecer outro, e eu já entrei já cheio de vontade, treinando e louco, com sede de aprender, eu dei uma evoluída. E quando teve o próximo evento, que se não me engano no sindicato, eu já peguei direto já o verde e amarelo. E depois vim pegar essa graduação de amarelo aqui no CR. Essas brigas assim de data são com esses eventos, para mim poder descobrir o meu início, né? Não gravei assim, tem para mim que foi 94, então. Não, eu não consigo lembrar assim da primeira aula. Sei que eu cheguei maravilhado ali, né, cara? Já cheguei, entendeu? Como eu já te falei, né? Eu não tinha muito aquele negócio de ficar saltitando no campo. Eu tinha um campo na frente de casa e um campo na outra da rua. Então era bem gurizão, assim, maloqueirão, assim. Então tava sempre saltitando. Com esse empurrão do Alcemar, né? Então eu já cheguei ali já querendo aprender aquelas macacaiadas, tudo, né? Que eu já fazia um macaquinho, já fazia umas coisinhas, né? E quando eu cheguei ali na sede, eu já cheguei com sede, assim. Tinha uma galera legal, assim. Na época eu me lembro do menor. Eu consegui arrastar um pessoal lá da estância também, que era hoje, não faz mais, né? Treinou muito pouco, Johnny, o Miau vem junto, que hoje é esse professor, né? Então de hoje que eu me lembro, o menor, o Miau, tal, tinha acho que o Gaspar que aparecia, não me lembro, aparecia uma galera, a Jane também, eu sei que era uma galera que também treinou ali, então, cara, era muito legal. O atravessado, ele tinha na época ele dava uma aula assim meio que, não sei se ele serviu o quartel, sei lá, eu sei que era, vamos lá, correr, fazer a gente fazer bastante, acho que era a época, né, o mestre talvez também dava aula assim, então, e vamos correr, fazer polichinelo, quase morria fazendo polichinelo, volta correndo e tal, botava fazer abdominal, vinha passando por cima da barriga do cara assim, tal. Então era um treino
Mas eu, gurizão, nós ali, o Miau também na época, nós acabava até gostando. E via correndo e tal, ia no banheiro, tinha que ser rápido. Quando voltava, já voltava levando um tapão. Tinha uma cortina no banheiro da sede, assim. Quando o cara saía, assim, ele esperava, assim, o cara passar e dava. Vamos lá. Então era essa dinâmica de treino, assim. E eu me lembro, assim, que a gente terminava o treino, a gente começava fazendo alguns movimentos, um se desafiando o outro, ou se não ia pra casa, ia pros campos fazer. E mas deu um tempo, assim, o atravessado teve que parar, assim, não sei se foi um problema familiar ou o quê. Daí ele teve que parar. Eu não consigo, assim, lembrar, assim, mas tinha gente bastante ali treinando ali. Teve roda, assim, ali, até dele uma suspensão, né, por causa disso. Porque é muito explosivo, eu sempre fui... É bem difícil, assim, sabe? Bem explosivo, bem... Aí, antes de eu atravessar dar uma paradinha, teve roda, assim, e teve a presença do mestre. Daí teve um negócio de a roda e tal. Porque a roda, né? Nós queríamos fazer os movimentos, né? A roda, não queria nem saber se desse certo ou errado. E alguns dava certo, ficava até bonito. E novo, né? Coluna boa. Então, eu sei que daí teve a roda. E aí todo mundo respondeu do coro e tal. O mestre pediu pra todo mundo responder. Vamos responder o coro e tal. E eu sei que eu respondi tipo, meio que gritando, né? E aí o velho, cara, não precisa gritar também, não sei o quê. Eu me lembro uma situação assim. E eu, né, mal educado, né? Eu digo, mas só eu que tô respondendo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o mestre cochichou pra atravessada e não sei o quê. Eu acabei ficando um tempinho em casa. Cara, eu acabei ficando um tempinho em casa, cara. Mas eu era tão tentadinho que o cara pediu pra eu ficar em casa, eu ia assistir o treino, né? Eu ia assistir o treino. E depois eu acho que teve um malandrinho que também... É que era criança não digo, mano. 14, 15 anos, adolescente, né? Teve um malandrinho que quis fazer o mesmo, depois cortaram essa daí. Não, a partir de hoje, quem não vai assistir o treino. Mas era boa as rodas, teve roda ali sim na sede ali, bem bom. Sasquatch foi o atravessado, né? Sasquatch foi atravessado, porque eu usava um cabelão, assim, eu usava um cabelo que eu cortava só por baixo, assim, era eu e o Miau, né? Cortava só por baixo aqui e deixava vir, assim. Eu peguei o cabelo desse tamanho, cheio de corrente e tal. E eu não sei o que houve, que Sasquatch é pé grande, né? Não sei se ele olhou pro meu pé ou... Eu, de certo, magrinho, né? Na época, guri magrinho, cabeção desse tamanho, um pé, não sei. Eu uso 40, né? Mas o atravessado é aquele jeito dele, né? Daí ele pegou ali Sasquatch. Mas foi dali. Cara, na época, eu nem... Foi indo, ficou. Não dava muita bola, porque a maioria, alguns tinham apelido, né? Mas eu nunca me ofendi, assim. Agora apareceu até outro Sasquatch aí. Eu nunca vi, assim, um apelido de Sasquatch, né? Até agora apareceu aí um outro Sasquatch aí, eu acho que, sei lá, em homenagem, não sei. Mas aí, que nem eu tava falando, aí depois disso tudo, o atravessado veio a parar de dar aula ali. Parou de dar aula, aí nós demos uma emigrada. Algumas vezes no CR, que é onde era o comprido que dava aula, mas eu não consigo me lembrar se eu cheguei a treinar um pouquinho ali para depois ir lá para baixo, porque a gente ficou meio perdido quando o atravessado veio a parar. E aí quem tinha um pouco mais de tempo que já era verde e amarela, a Jane, né? Começamos a fazer amizade, e então a gente descemos, que é onde eu comecei a treinar com o mestre Dindo, né? Então ali sim, ali daí vem a minha formação, treino duro e tal, disciplina, e eu comecei a treinar quando o mestre tinha a casa antiga ali, na garagemzinha dele ali, chãozinho, né? Piso queimado e tal. Comecei a treinar ali, daí ali tinha a galera ali, Gaspar, Mãozão, Puma, me lembro de ver Puma, de ver Chapéu, consegui ver o Gordo, na época tinha um gurizinho, hoje vem a falecer aí, não lembro agora, vem a falecer, o Ferrinho, que é porque ele era bem pequenininho e magrinho, né, cara, e metido no meio dos grandão lá, né, e aí o Gordo, aqueles caras, e era uma capoeira dura, né, aquela época, capoeira, eu cheguei a pegar um pouquinho, assim, né, finalizando essa capoeira dura, que eu acho, né, porque deveria ser mais forte ainda.
Eu cheguei a pegar um pouco dessa capoeira dura aí. Então, um jogo de compra, quando chegava aquele gordo lá, quando chegava comprando, já chegava dentro da rasteira, né? E aí aquele ferrinho, coitado, né? E eu ficava com os olhos desse tamanho, né? E a gente ficava na roda ali e eu fui me criando vendo esses caras aí. E o ensinamento do mestre vem a ser também. Pra mim, assim, e me espelhando nesses caras, o jogo duro e coisa arada. Que nem eu te falei, aqui quando eu cheguei a pegar, não sei quanto tempo, foi pouca coisa, assim, tipo, não me lembro se chegou a ser anos ou 6 meses, né? 6 meses aqui com o atravessado. Então ali tudo era, mas o treino duro mesmo, quando eu fui descer lá, quando eu desci lá pro mestre, o mestre botava nós a treinar, deixava na parede dando benção e fechava ali, até arder as pernas, né? E aí o cara parasse. Então ali começou a vir um treino mais duro, ver o jogo mais, né, mais firme. Aquela época que eu entrei assim, eu também às vezes dava uma matadinha nos treinos, mas a gente tava sempre na atividade. Eu comecei a ver jogo mais firme lá no mestre, na sede do grupo. E é aquilo que eu te falei, os caras vinham, rasteira pegava, caía e tal. Era uma bicuda, uns golpezinhos assim, né, que ficava marca, dolorido, essas coisas. Mas como é que eu vou te dizer, cara? Não é como é que você diz, né? O cara gostava ainda disso, né? Porque o cara ficava de, leva isso aqui, bato, viu, isso aqui. E o cara acabava. Mas não era um jogo assim pra te deixar morto, assim, né? Mas era um jogo chegando, um roxinho ali, um roxinho aqui, um martelo, essas coisas. Uma capoeira bem dura, assim. Dura que eu digo, jogo chegado, assim, né? Jogo chegado firme com resultado. Então o nosso mestre sempre tentou nos passar um treino para esse tipo de jogo, né? Preparado para esse tipo de jogo, né? Um jogo chegando firme, mas tinha o jogo desenvolvido, tinha, principalmente nós ali, eu mais novo, eu gostava muito de fazer movimento, assim, essas coisas, mas a gente estava preparado, se fosse dar um jogo mais chegado, ou alguém querer, a gente estava assim, nem que seja para receber, a gente estava já ciente, né, de uma capoeira dura. Naquela época era assim, né, na parte de eu começar a dar aula, eu já estava lá treinando com o mestre um bom tempo, estava na graduação de verde e amarela. A primeira aula que eu fui dar foi na estância ali, numa invasão, hoje ali no São Rafael. Tinha um cidadão que a gente chamava de bicudo na época, hoje ele é vereador, né? Ele tinha um ginásio ali, que ele acabou invadindo ali, então tinha um ginásio bem grande ali dentro da comunidade ali. Eu fiquei sabendo desse espaço e comuniquei pro mestre, né? Até porque era próximo de onde eu morava, né? Já com a intenção de, né? Daí o mestre Dindo pegou e disse, não, negão, ali a tua área, ali a tua banda, né? Começa a dar uma aula ali pra gurizada. A gurizada, ele liberou, mas tinha que ser gurizada, né? Até por causa da minha graduação. E foi o que eu fiz. Daí acabei conversando ali com o responsável ali, que era o bicudo. E marquei um dia para começar a dar aula. E eu sei que quando eu cheguei ali para dar aula, tinha uns 30 nessa fase aí, era bastante, para mim, né? Primeiras aulas, era bastante gurizada. E comecei a dar aula ali. Da forma que o mestre me ensinou, eu acabei, né, do meu jeito ali, né? Tentando passar para gurizada. Daí teve uma situação até que eu estava comentando aqui. Nas minhas primeiras aulas, então como era uma comunidade e eu vindo com aqueles ensinamentos do mestre e tal, aquela aula lá, quando o aluno, eu era um deles, né, quando o aluno não se comportava ou fazia alguma coisa de errado, a gente dava um gelo, né, que a gente fala, pedia pra ficar um tempo ali pra se acalmar. E eu acabei, tinha um gurizão, que eu tava fazendo aquele momento de correr e tal, polichinelo e correndo, girar o braço e tal. E o guri agitadão, assim, gritando e coisa arada, chamando a atenção dos outros. Pra os outros não ir com ele, não ir na mesma onda, eu pedi pra ele ficar um tempo parado. Eu disse, não, te acalma aí, cara. Dá um tempinho ali. Aí o guri ficou ali, cara. Aí o guri começou a chorar. E quando veio, eu não me percebi. O guri tinha sumido, né? Quando sumiu, voltou com o pai.
voltou com o pai. E o cara voltou puto da cara me xingando, né? Meu filho chegou chorando e tal. E começou a me xingar, né? Quando ele me falou um palavrão assim, não, porque tu é isso? Eu digo, olhei pra mão do cara, o cara armado, né? O cara armado. Tu é isso? Eu sou. Tu é filho? Sou. Daí eu acabei vendo que como eu morava ali, eu percebi que ele jogava bola com um dos meus irmãos, né? Acabei tentando fazer com que ele entendesse através do futebol. Tu joga futebol? Jogo. Futebol não tem, né? As doutrinas não tem, né? Os ensinamentos, assim, sabe? A capoeira também tem. Então ele tava meio agitado, mas, cara, foi por um triz ali, né? As minhas primeiras aulas foi assim. Cara, eu não me lembro quanto tempo eu dei aula ali. Eu sei que era uma gurizada. Tem gente hoje que é adulta e fala que treinou comigo lá e eu não consigo lembrar, porque era muito. Então, eu fiquei um tempinho dando aula ali. Eu não consigo me lembrar quanto tempo. Até porque era uma invasão, aí depois ali eu creio que pediu espaço, eu acho que depois dali eles começaram a repartir aquele pavilhão ali para fazer, alugar alguma coisa assim, peças ou comércio. Sei que atrás tinha até um comércio atrás. Então acho que foi dividido aquele espaço ali em várias coisas para poder fazer, render alguma grana lá. Então acabei parando da aula ali. Depois dali fui vir a dar uma força pra Giane, né? Que ela começou a dar aula no centro de Canoas, ali na passarela ali, que academia ali, não me lembro o nome da academia. Tinha a Giane começou a dar aula ali, eu fui ajudar ela. E a gente acabou... A gente não, né? Depois que eu comecei a ter uma amizade aí com a minha esposa, aí que eu comecei a dar umas voltinhas a mais ali, porque ela já tinha um tempo na capoeira e já tinha rodado um pouquinho mais que eu, e aí que eu comecei a ir algumas rodas. Daí eu me lembro de ir pra Sapucaia, Porto Alegre não... Sim, eu ia através do mestre, o mestre tinha uma amizade, até hoje, né, uma amizade com o Grupo Cativeiro. Então naquela época nós ia nos eventos do Grupo Cativeiro, eu já fui menino uns eventos, uma galera de São Paulo que vinha para os eventos do Cativeiro, eu já presenciei, já fui a alguns eventos naquela época. Daí depois a primeira viagem também com a minha esposa para Santa Catarina. Foi isso aí, essa andança aí na época, assim, de gurizão, assim, né, de amarelo pra baixo. Cara, como eu enxergo, assim, eu sei que naquela época, como eu te falei, eu era um gurizão agitadão pra caramba, gostava de fazer, né, aquelas macacaiadas e tudo, e movimentação, um jogo bonito, então eu ficava assim, gostava muito de ver os mais velhos fazendo movimento e tal, tentava fazer igual e tal, e assim foi. Então, quando novo era isso, né, a emoção é fazer um jogo bonito, saltar. Depois, com o tempo, eu fui amadurecendo um pouco, né? Aos conselhos do mestre, né? Até porque qualquer jogo que eu fazia, eu já dava um gato, já fazia um... E aí o mestre foi acalmando, né? Calma, cara, não é assim, né? Não é assim. Tem que ter aquela coisa, aquele desenvolvimento, né? Não é assim chegar a sair saltando. Então foi amadurecendo. Depois disso, de amadurecer, depois foi, né, conhecer um pouco mais do jogo mais duro. O mestre sempre foi, né, cauteloso, nem ele mesmo fala até hoje, né, aos poucos, depois foi largando os fundamentos, né, gota em gota, e fui amadurecendo. Então do meu verde amarelo ao amarelo foi esse aí, né, cara. Depois eu vim me graduar direto, eu não peguei o verde. Eu fui me graduar do verde e amarelo, que eu vinha dar uma parada também, deu um tempo, né? Que eu digo dar um tempo, né? Mas não fiquei por fora, assim, né? Eu dei um tempo, assim, não me lembro, de 3 anos aí por aí, eu não sei se não foi mais. Mas sempre por dentro, assim, motivo que eu casei, trabalho, né? Construí, né? Família, casa. Aí depois vinha a retornar. Na época do tempo de verde e amarelo, no tempo de amarelo, teve essa pausa, assim, que eu dei um tempo. Porque quando eu casei não tinha nada, né? A Jane me achou lá na capoeira. Eu ia de a pé pra capoeira, eu não tinha nada. Eu não sei que loucura. Bom casar, vamos. Então eu tive que correr, né, cara? Quando a mulher falava, vou casar, vamos. Eu digo, meu Deus. Primeira coisa, vou comprar um fogão, né? Pensando na boia. Eu comprei um fogão, ela comprou uma geladeira e assim foi. Eu tive que me virar. Nessa fase eu tive que dar um tempo. Depois de construir casa e tudo. Já trabalhando. Retornei, e aí o bicho pegou, voltei firmezinho,
e vim pegar a graduação de professor. Aí sim, aí a cobrança do mestre já começou a ser mais do que era antes, já não era aquela coisa, né, de adolescente, então já tinha responsabilidade, já tinha ido para alguns lugares já através da capoeira, viajando, e através também da visão da Jane, que aprendeu com o mestre também, né? De estar nas rodas, de estar naquela sede de estar nos momentos, né? Eu comecei a ir para vários lugares, assim, onde eu podia estar, eu ia. Onde eu via que tinha roda, eu ia. Às vezes falava com o mestre, mestre, tem uma roda assim, assim, assado, eu vou, de bola, legal. Ah, bom, vai, diz o mestre, eu ia. Eu já via que ele não tava curtindo, mas eu ia. Cara, eu fiquei uns 4 anos, assim, nessa vibe, assim, de ir em tudo, assim, de onde tivesse a roda, assim, eu ia mesmo. Ia sozinho, eu ia com alguém, eu ia com a minha esposa, junto com o mestre, assim, sempre, até hoje eu sou assim, onde o mestre vai, assim, eu tento estar assim, até hoje. Só se acontecer alguma coisa assim, mas eu tento estar. E aquela época eu fiquei 4 anos a fio, cara. Eu ia pra Guaíba, eu ia pra Porto Alegre, eu ia pra Santa Catarina. Santa Catarina eu fiz várias vezes, assim, de sair aqui na Roda da Matias, aqui sexta-feira. Eu saía sexta-feira aqui, pegava a Roda da Matias, pegava o último trem, pegava o ônibus, meia-noite, ia pra Santa Catarina, chegava lá de manhã, pegava a roda no mercado, ficava lá no sábado e pegava o último do sábado. Pegava meia-noite sábado lá, e domingo eu tava aqui fazendo churrasco com a minha esposa aqui, fazendo muito isso aí. E ia pras rodas aí. Foi muito legal isso aí, porque o mestre nessa época ele tava focado na organização interna, assim, sabe? Ele tava focado na organização interna do grupo, e eu indo, e eu trazia pra ele, mestre, fui assim, negão, não, a roda é boa, pá. É mesmo, pá, tipo, fui o Porto Alegre, assim, e tal. Eu fui na roda do Mestre Gato, daí, na roda do Mestre Gato, fui assim e tal. Visitava o Mestre Gororoba, visitava todos, a galera de Porto Alegre. Chegou um momento que quando eu tava fazendo essas andanças aí, que eu ia mesmo, eu dava aula, eu tava com uma galerinha boa na série de distância, que depois com o tempo, né, que eu fui lá pra baixo, lá treinar com o mestre, peguei todos aqueles treinos, fui dar aula lá na estância, ajudei a minha esposa. Depois, com o tempo, eu fui a dar aula onde eu comecei, que era na sede, no mesmo lugar que comecei a treinar. Não me lembro agora, mas se foi para 11, 10 anos para mais, dando aula. Eu tava com uma galerinha legal de vou fazer um evento, né? Um evento não, uma festa. Vou fazer uma festa, convidar a galera. Eu cheguei pro mestre, mestre, eu vou fazer uma festa aí e vou convidar fulano, ciclano, mas não sei, hein? Será que a galera vai vir, não sei o quê? Vou convidar. E eu fiz, daí eu botei o nome dessa festa aí, a festa com os alunos. E eu trabalho até hoje, trabalho no posto de combustível, e comecei, não tem muitas essas manhas de projeto, coisa nada, comecei a pedir. Abasteci o cara, eu vou fazer uma festa com meus alunos, assim, assado, não me apoia nisso, não me apoia naquilo, e a galera foi apoiando. Cara, eu sei que veio essa festa, assim, veio uma galera, assim, da capoeira, as referências nossas hoje aqui, veio uma galera. Veio o mestre Gororoba, veio o mestre Gato Preto, o mestre Churrasco também teve nessas festas, o mestre Mossueto teve nessas festas. Eu consegui juntar a galera. Mestre Nino teve nessas festas, Mestre Grande. Uma dessas festas veio Danusa, Jô, Mestre Pinóquio, Mestre Polegar, uma galera que a gente tem convívio de Santa Catarina. A gente trouxe, o pessoal também veio, através desses mestres também veio de lá de Santa Catarina. Então, eu sei que eu consegui fazer até a 5ª, não estou enganado, até a 5ª festa com os alunos. Nesse meio tempo também, eu fazia o meu aniversário. Fiz 1 ou 2, não me lembro se 2 ou mais rodas no meu aniversário também, que vinha uma galera. Mas tudo resultado dessas andanças aí também, já por eles conhecer também a história do grupo. As andanças que o meu mestre também fazia no tempo dele. Então, depois aí desses 4 anos a fio, assim, deu uma relaxadinha, deu um tempinho dessas andanças. Daí comecei a ver quem vinha, dessas pessoas, quem vinha. Quando eu ia, quem vinha. Até
a pedido do mestre, tem que ver quando tu vai, se a galera tá vindo, se a galera tá te respondendo. Daí a galera que corresponde até hoje é o que vocês vê aí, né? As rodas, a galera que vem, são essas aí que correspondem às idas, né? Depois o mestre de organizar internamente o grupo começou também. O motivo que ele estava organizando internamente o grupo, ele não conseguia ir, mas depois ele começou a ir também. Claro que ele já foi muito mais tempo, já tinha ido, né? Que nem eu disse pro mestre, por onde eu passei, o cara já te conhecia lá, já. Onde eu passei, o cara já te conhecia lá, né? O mestre já tinha passado, com certeza. Mas aí o mestre começou também, vamos. Porque eu fiz uma dessas festas aí, eu não sei qual é por causa desse jogo duro na época, assim, o pessoal, os mestres da época ficavam muito essas coisas, assim, né? Mestre, eu vou fazer a festa aí e tal. Vou fazer uma roda aqui na sede. Então vai ser 3 dias, 2 dias. Um desses dias a roda vai ser aqui. Aí vai vir o mestre e tal. Vai vir mesmo e tal. Fizemos a roda lá, através do evento, vamos treinar. Aí vem o mestre Gato Preto, né? O mestre ficou todo assim, né? O mestre Gato Preto tinha visitado bastante ele lá. Digo, não, eu quero... Quando tu fizer um evento, eu quero ir. Eu quero estar lá. E aí eu já aproveitei isso, o gancho de convidei o mestre. O mestre veio. Aí a galera toda, digo, o mestre Gato, o mestre Dino também, não sei o quê. Cara, os mestres se comportaram de uma maneira, fizeram um jogo bacana. A casa tava cheia. A galera vinha na minha assim e falava de mas como é que tu conseguiu fazer isso, cara? Eu reuni os mestres, não sei o que e tal. E eu, cara, muito legal, assim. Eu acho que o pagamento é essa emoção, cara, sente essa satisfação, assim, né? Porque evento é evento, às vezes tu não consegue nem participar e jogar, né? Tu faz, a pessoa diz que faz pros outros, mas eu faço pra mim, cara. Faço pra mim porque é aquela, como é que eu vou dizer? É o que carrega as baterias da gente, né? Eu faço aqui pra mim poder carregar minhas baterias, né, cara? Porque é bom, né, cara? Uma coisa que só o capoeirista sabe, né? Que passa, né? A gente se agita, a gente fica nervoso e tudo, mas aquilo nos alimenta. Daí sobre as festas, festa com os alunos também, eu consegui, através dessas andanças, a roda de capoeira que eu fui em Porto Alegre, né? O pessoal do Chafariz, acabei conhecendo Contramestre Barato e também tive a oportunidade, né, de viajar e conhecer a família lá, o pessoal irmãos aí do Contramestre Barato, o mestre Naldinho. Tive a oportunidade de participar do evento lá, né, organizado pelo Contramestre Barato, e de rever alguns irmãos também da Capoeira Angola Palmares lá, em João Pessoa. Muito bem recebido, né? Galera, show de bola. Consegui fazer também um workshop também com a galera da Palmares lá. Através da minha passada por lá, a galera acabou me dando a oportunidade também de fazer um workshop lá. Foi muito, muito legal. Uma experiência para mim boa. E a festa com os alunos, com essa troca de informações aí com o Contramestre Barato, eu acabei trazendo também. Eu acho que foi um dos capoeiristas mais longe, assim, né, que a gente conseguiu trazer para essa festa com os alunos.
eu acho que quando tu entra na capoeira, quer ganhar cordel, né? Na realidade, nosso grupo, né, Capoeira Angola, sempre trabalhou com a linhagem da graduação. Então, quando a primeira chegada é a graduação, né? Tu quer ganhar a graduação. Então, quando adolescente, era isso, né? Eu tinha muito... Eu gostava muito das graduações trançadas, assim. Mas, sim, quando eu comecei, né? O mestre hoje era contramestre e tal. Mas sim, eu tinha... O cara pensa assim, eu vou ser mestre um dia, né? Ou vou ser que nem aquele cara ali, que na época, quando eu entrei, era movimentação, né? Jogo bonito. Um dia eu vou ser assim, né, cara? Mas eu pensava assim, eu vou ser mestre. Mas o mestre sempre foi rigoroso, assim, na graduação, né? Chegou foi no meu azul, né? Quando chegou no meu azul, já fui relaxando esse negócio, assim, ficando mais calmo esse negócio de graduação, assim. 5, 6 anos com azul. E eu fui relaxando, assim, não... vai ser quando Deus quiser. Uma vez eu falei assim, o cara, quando é que vai te graduar? Quando é que vai ser tua formatura, tua graduação? Vai ser quando Deus quiser. Aí o mestre me olhou pra mim, eu não sou Deus, não. Não, mas aí... Eu fui relaxando, depois eu vim pegar o contramestre. E com o contramestre eu fiquei 11 anos, eu fiquei com a graduação de contramestre. Aí depois sim, aí o mestre, vou graduar e tal. Fiquei tranquilo assim, né? Eu digo, vou ter que correr atrás, vou ter que fazer pra merecer. Quando chegou assim a mestria pra mim, eu fiquei bem tranquilo assim. Eu digo, eu vou tentar ser eu mesmo, né? Não adianta, como é que eu vou te dizer? Eu vou tentar ser um capoeirista, né? Porque se eu vou chegar lá, eu sou mestre, agora eu sou mestre, né, cara? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que te comportar como um capoeirista, saber chegar, saber sair. Que é isso que a galera vai ver. É o teu movimento, o teu desempenho. Não digo desempenho, mas dentro da roda. Tentar ser eu mesmo ou tentar ser um capoeirista, né? Dentro dos fundamentos, porque é o que a galera vai perceber isso, né? Se tu sabe chegar, se tu sabe sair, né? Depois o respeito ou a consideração de mestre vai vir, né? Através das suas atitudes, das minhas atitudes, né? Dentro de roda, dentro do convívio, né? Da capoeira. No dia que tinha esse lance assim de a gente não saber, né? Agora tava me lembrando, tinha esse lance de tu não saber que tu ia te graduar, né? Que demorava um pouco pra te graduar, né? Tu achava que ia ser aquele ano e não era. Tu achava que ia ser o outro ano e não era. Então, a mestria pra mim foi meio diferenciada, assim, né, cara? Eu fui avisado, assim, daí né? Fui avisado, mas hoje em dia mudou isso, né? Até porque tu tem que te preparar mesmo, né? Tu tem que correr atrás. Um evento onde onde vão receber a mestria, vem muitos convidados, vem muito, né? Os irmãos de tudo que é lado, então tu tem que estar organizado. Tem que estar organizado para fazer um evento, né? Para receber e tudo, né? Quando fala assim, vai ter um evento de mestria, cai capoeirista de tudo que é lado. Então, hoje em dia tá meio mudado, a gente se prepara. Até porque teve eventos que teve uma graduação alta que tinha um carinho, um carisma com o capoeirista, e aí o cidadão recebeu a graduação e alguns ficaram chateados. Eu não sabia. Eu não sabia que tu ia te graduar, porque senão eu vinha. Então, hoje em dia foi mudando um pouco isso por causa dessas situações, assim, né? Mas foi bem bacana, assim, foi emocionante. Junto comigo se graduou a minha esposa, o mestre Buiú, mestre Lore, mestre Atravessado, mestre Pardal, minha esposa, né, mestra Giane, eu, toda uma geração, assim, de aluno do nosso mestre, né. Viemos se formar todo mundo junto, foi muito legal, a gente se organizou, a galera chegou junto, fizemos uma festa bacana, trouxemos mestres, né? Fizemos uma correria louca, conseguimos trazer alguns mestres, né? Infelizmente o mestre não pôde estar presente por causa da situação do Covid e tal, ainda estava meio que parando, assim. Mas os aeroportos ainda corria risco, então não. Mas a gente trouxe mestre Odó, mestre Renê,
Mestre Odó, assim, me deu uns conselhos bem bacanas, assim, na questão de mestria. Não, a partir de agora tu tem que ter... Falou umas coisas bem legais, assim, que tem que ter calma, pensar. Porque eu sempre fui meio agitadão, assim, né? Então isso tá mudando, né? Já mudei bastante, assim. Desde a minha graduação de azul pra contramestre em diante, eu já mudei, assim, mas eu era muito agitadão. Tô mudando, tô tentando melhorar nessa questão. Aqui a mestria te traz isso, né? Tem que ter calma, tem que ter uma tranquilidade, tu tem que, né? Para aconselhar alguém, tu tem que estar legal, né? Então, tu tem que estar de boa. Então, eu tô buscando isso. Aprendendo a ser mestre, né? Um dia, se Deus quiser. O mestre Bandeira, a gente trouxe o mestre Bandeira também, que é um mestre. O mestre Bandeira, ele tem uma passagem. A gente tentou trazer aqueles mestres que tem uma passagem dentro do convívio da nossa adolescência de capoeira, né? Então, o mestre Bandeira vem através disso, porque eu adolescente, o mestre Bandeira já jogava capoeira aqui nos calçadões aí de Canoas, aí, então quando a gente pensou em trazer um mestre, digo, vamos trazer mestre que a gente tem um convívio, que a gente, né? Então, tanto aqui como Santa Catarina, a gente sempre encontrou os mestres, e a gente acabou trazendo o mestre Bandeira, capoeirão, né? Oficinas aí maravilhosas, passou para nós, o mestre Renê também. A gente tem um convívio, eu pessoalmente não tenho nada a falar, uma família que sempre abriu as portas, né, africanamente. Então, por um motivo desse convívio com essa galera, assim, né. Eu me lembro que, eu acho que era Orkut, alguma coisa assim. Dessas 4 anos aí que eu andava por tudo, eu entrei em contato com hoje o mestre Guto, né. Que eu fiquei sabendo através de um amigo meu do espaço do mestre Guto. Eu digo, eu vou... conversei com ele, posso visitar ele? Bora! Não sei o que, cai pra dentro e tal. Não sei lá, não precisa nem pedir. Como assim? Não me lembro agora, mas sei que eu... E eu fui, cara. Aí eu fui lá no espaço lá do Africanamente, ainda o primeiro lá era apertadinho e tal. Mas bem aconchegante, a galera recebia assim, e até hoje recebe, fora de série. E aí eu fui nesse espaço. E até hoje tem essa amizade. Aí depois eu vim falar, não sei se como eu comentei com o Anderson, né? De assim, assado e tal. O Anderson acabou indo também, né? Não sei não, mas eu acho que eu dei uma uma empurradinha lá. O Anderson fazer amizade com a galera, que hoje também tem essa amizade até hoje. Então, por ele ter esse convívio com a galera do Africanamente, a gente, e com o Mestre Renê também, a gente encontrar ele aqui várias vezes no evento do Africanamente, a gente... Vamos trazer o mestre Renê também, né? Porque faz parte, né? Desse convívio capoeirístico, né? Da família Africanamente e tanto o mestre Renê. Foi esses mestres que a gente trouxe na nossa formatura na minha formatura e nossa formatura de mestria. Mestre Odó, mestre Renê e mestre Bandeira. E fora os mestres do Rio Grande do Sul, que as referências tiveram todos presentes aqui. Eu acho que é uma forma, né, de acolher e também um carinho dos mestres aqui do Rio Grande do Sul, né, com a gente, né, porque todos eles vieram. Não dá para citar aqui todos que tiveram, porque quem é do Rio Grande do Sul sabe, né, os mestres, né, referência nossa, todos estavam lá, graças a Deus. Os que eram instrutor, professores foram virando contramestre, mestre, foram, né, tendo seus trabalhos, foi aos pouquinhos, aquela capoeira dura foi mudando um pouco, por motivo dos capoeiristas da época começar a fazer trabalho, ter uma visão já para o aluno, para a família. Então quando eu comecei, eu peguei isso aí, então, né, o finzinho dessa capoeira dura e essa mudança, né, que foi mudando já, a galera já foi vendo, na época grupo, a galera foi vendo de grupo para associação para grupo para hoje em dia fala escola, né, então foi visando isso aí, foi tendo uma mudança de pensamento das pessoas que eram professores, contramestres, hoje são mestres já, né? Que é o meu mestre. E a galera, os outros demais também. As rodas já começaram já não ser aquela pancadaria, já começou a ser um jogo mais firme, mais
com cuidado, mais firme, sempre foi, né? Capoeira de canoa sempre foi um jogo firme. Hoje em dia a gente fala vadiação, né? Então hoje em dia a gente já consegue vadiar sim, até mesmo, mas tem aquela vadiação, mas às vezes vem aquele jogo um pouquinho mais firme, né? Que é de origem nossa, né? A nossa herança, né? Dos nossos mestres, né? Então a Canoas tem isso. Hoje em dia a gente faz uma vadiação, mas se precisar, ainda tem aquele jogo duro no sangue, né? Que é a nossa herança. A mudança que eu vi, assim, falando de capoeira de jogo, é isso. Que eu vi, assim, que hoje em dia a galera tá mais, né? Teve um momento, assim, aqui na cidade que a gente não conseguia fazer rodas. Cada grupo fazia a sua roda. Teve um momento, assim, que eu não sei se... Não posso falar até a palavra errada, mas não sei se por não se entenderem ou por pensamento, ou sei lá, pensamento de como a capoeira é para um, como a capoeira é para outro, como tem que ser, ou o respeito à etnia, essas coisas, não faziam roda, né? Dificilmente, assim, 1, 2, 3 grupos numa roda, né? Vem mudando. Hoje tá bem legal, assim. Eu digo que tem a palavra legal porque a galera tá unida. Vamos dizer aí de 1 ano, 2 anos ou mais, tem vindo bastante a galera de Porto Alegre, isso aí normal, aquela parceria que eu já comentei, galera, mas daqui dentro da cidade tá começando a galera se unir num tempo pra cá, e as rodas estão ficando boas. Então tá tendo mais 2, 3, 4, 5 grupos, assim, às vezes 4 ou 5 grupos dentro da cidade numa roda. Tá acontecendo, tá ficando bacana, e eu acho que a tendência é melhorar. Eu venho lá da estância, venho lá do fundão, lá na época que eu comecei a capoeira não tinha nem asfalto lá, né? Era aqueles gauchinha verde, aquilo tinha saído uma poeirada, né? Você pegava o ouro todo limpinho, outro fechava a janela, ou senão quando chegasse aqui tu já tava todo empoeirado, os bancos empoeirados. Então eu acredito que teve grandes melhorias dentro da cidade, trazendo até um conforto para nós, né, capoeiristas que vamos para cima e para baixo, porque era meio complicado. A cidade cresceu, os grupos de capoeira também aumentaram, né? Acredito, eu não me lembro agora, mas na minha época era o Palmares, nós, né? Palmares, depois foi se apartando, o Ola Brasil, depois vem o Mestre Birra, tem mais outros grupos do Oxóssi lá, que eu não me lembro agora, não, mas nessa era esses caras aí. Agora hoje em dia já tá maior, acredito que esteja mais grupos de capoeira aí, com bandeiras diferentes, né? Mas não que isso venha nos separar, mas era uma galera que saiu assim, né, da família, e hoje em dia tem mais grupos aí. Eu não sei te dizer quantos, mas acredito que é isso, a mudança, o crescimento, né, da galera que começa a dar aula, evoluiu, com certeza. A gente aposta na galera que está se formando hoje, né? Acredito que a galera que está se formando, tá atrás do estudo da capoeira, que está vindo a nova geração. Hoje nós temos bons capoeiristas aí, nova geração. Eu acredito que a tendência é melhorar, né? A gente tem aí Contramestre Lambari, tem lá como é que é o filho do Mestre Bira lá, esqueci o nome do menino lá também. Tem bons capoeiristas vindo se formando aí. Acredito que eles, vindo de uma família de capoeira que segue uma tradição, que segue um fundamento, eles vão levar para frente. Não só eles, mas os outros que estão vindo aí. Tem uma leva de capoeiristas bons. Tem alguns capoeiristas que
como é que eu vou te dizer, que ainda não acharam, estão meio perdidos. A preocupação é essa, de alguns capoeiristas que ainda poucos informados, que hoje em dia tem isso também, tem os capoeiristas que estão informados, que estão buscando, que estão atrás do ensinamento, levando a capoeira aí, tem nossos mestres aí que nos apoiam nisso, e tem bastante gente desinformada. O medo é isso, de ir lá na frente, chegar algum cidadão desinformado e levar a capoeira desgovernada, não digo, mas um caminho que não, vamos supor que um adolescente venha a começar com um capoeirista, né, que esteja mal informado ou buscou pouco o recurso, ou pouco o estudo da capoeira, é complicado. Então, com essa nova geração, eu acredito que a capoeira tem tudo para melhorar, para seguir em frente, em boas mãos, né? Sempre queria estar em rodas de capoeira, acompanhando o mestre aonde ele for, assim, sempre queria estar. Mas eu acho que é um momento assim, que marca mesmo, assim, que eu não... É a viagem com a Giane, né, com a minha esposa, foi uma das primeiras que eu fiz. Cara, foi legal, porque eu não tinha como ir. A primeira viagem foi com ela, né, que é uma coisa que marcou ela, a Sabrine e o Canário. E eu não tinha como ir, não tinha grana, né? E eles me mataram no cansaço até o último, né? De hora de embarcar no ônibus, eu não sei se quem é que pagou, se fizeram uma vaquinha, eu acabei indo com eles. Então isso aí foi legal. Daí tinha uns radinhos que a gente botava umas fitinhas, né? Walkman, que não era minha, né? A Giane tinha, não sei se era a Giane ou a guria lá. Cara, quando eu cheguei lá em Santa Catarina, então, viajando e tal, de ônibus, botei a fitinha e tal, fonezinho. Olhando aqueles morros lá na Barra da Lagoa lá e dando o somzinho da capoeira, foi demais, né? Isso aí ficou gravado. Foi onde eu vi o mestre Lua Arrasto pela primeira vez. Não me lembro qual os outros mestres estavam, mas o mestre Serpente. Tinha alguns mestres lá, Braulino também. Nessa viagem acabei conhecendo esses mestres aí também. Cara, teve um momento que eu me emocionei mesmo, eu acabei chorando assim no berimbau, a graduação do meu mestre. O mestre pegando a graduação dele, de mestria também. Não lembro agora se era ponta, não sei qual é. Eu sei que eu não consegui me segurar ali, me emocionou um pouco assim de ver a formatura do meu mestre ali. Aquele negócio, o mestre não chegar, tirar a graduação, né? Toda aquela... Eu achava que ia acontecer comigo isso, né? Mas aquela surpresa assim de graduar o mestre e o mestre agachado no pé do berimbau, me emocionei também. Teve essa viagem que eu fiz também, primeira vez que eu saí do Brasil, foi logo ali, né? Fui pro Chile, então passei por Argentina e Chile. Foi uma viagem muito maluca também, que foi uma oportunidade que o mestre Capelão me cedeu. Eu estava num evento nos Navegantes, no Paquetá, e recebi uma mensagem do mestre Capelão me convidando para ir num evento no Chile. E eu, né, coisa de capoeira, vamos embora e tal, né, fora do Brasil e tal. Quando vi, cara, eu combinei com o mestre tudo certinho e tudo. Me chega o mestre com um Corsa aqui na frente de casa. Aí eu digo, tá, vamos pro aeroporto, sei lá. Cara, fizemos uma viagem de carro. Fizemos 5 dias viajando de carro. Foi inesquecível, cara. 5 dias pra ir. A ida foi legal, tudo. 5 dias pra ir, passeamos pelas fronteiras e tudo. Cada momento, cara, se eu contar aqui, né, não dava. Mas é inesquecível. A volta, então, passei 5 dias viajando pra ir. Passei uma semana lá e mais 5 pra voltar. Então eu sou grato aí pelo mestre Capelão também, que é outro capoeirão aí que a gente conheceu, né, que a capoeira nos deu, né, essa amizade. Sou grato pela oportunidade de sair Foi, eu acho que mais longe que eu fui, saindo do Brasil. Foi pro Chile, o pessoal do Equique. Galera show de bola, fui super bem recebido. Foi bem bacana lá. Muito obrigado pela essa oportunidade, mestre.
capelão. Cara, teve um momento também assim, da epidemia agora. Que nem eu tava falando, né? Que a gente, que nem o pessoal fala, que faz evento pros outros. Eu acredito que a gente faz pra nós, né? Pra nós nos fortalecer, nos carregar as nossas baterias. Que é uma coisa que nos faz bem. A gente reclama, porque correria, a gente reclama, mas a gente se sente bem. Uma coisa que depois a gente, sabe? De ver a presença dos mestres, de tudo aquilo ali acaba te... Então, quando deu vem a epidemia agora, do coronavírus, a galera não podia sair. E eu tava com aquela vontade ainda de treinar. Mas só que a gente não podia sair nem pra rua, não podia nem... Só pra trabalhar e olha lá. E eu conversei com o meu mestre, digo, mestre, eu tenho essas manias de, né, pegar esse espaço e fazer alguns vídeos e tal. E aí a gente tava conhecendo o tal de aplicativo do Zoom e tal. Eu digo, mestre, eu vou convidar uma galera aí pra ver se quer fazer um treino, né? Através do aplicativo e tal. O mestre, vai, negão. O mestre sempre fala, né? Sempre dando aquela... Vai, negão, mas cobra. Faz, mas cobra. Eu digo, tá, mas eu quero treinar. Eu quero... Por mais que esteja lá do outro lado, é uma pessoa que tá treinando contigo. Então eu queria isso. Eu queria se reinventando, como se diz assim, tipo, um incentivo, né? Pra treinar. E ele, não, mas cobra, tá? Mas o que eu faço com essa grana? Eu reverto pra sede do grupo? O que eu faço? O mestre ainda tá no processo de construindo o alojamento. Daí o mestre, não, vamos passar pro mestre novo. Então, esse momento da epidemia, aí eu vou ter que colocar um nome nisso aí, né, cadê? E eu, como sempre, né, sem imaginação, já que é pra treinar, né? Eu vou botar, vamos treinar. E coloquei. Cara, daí isso aí foi um momento que também marcou, porque reuniu, entre aspas, várias capoeiristas de dentro do grupo interno. E foi meses assim. E isso me fortaleceu dentro dessa situação da epidemia, assim como eu, acho que acredito que todos que participaram. Também outra atividade bacana que também eu não vou esquecer. Quem são minhas referências? Em primeiro lugar, o meu mestre, né? Meu mestre, aquela galera que eu falei, né? Referências e grato, né? Por eles, né? Meu mestre, o meu irmão atravessado, mestre atravessado. Mas hoje em dia nós temos referências, sim, aqui. Esses são os mestres que eu convivo, assim, que eu convivi. São minhas referências, os mestres que eu convivi nessa dança aí, que eu já devo ter falado alguns nomes aqui. Mas de início, eu fiquei assim maravilhado de ver, até porque saltava, o cara grande pra caramba, saltava numa leve pra caramba. O mestre Tainan, assim, né? No começo, assim, até porque eu gostava de fazer alguns... Eu ficava maravilhado de ver o cara, né, meu? Cheguei uma vez na academia lá, hoje a gente é a sede, né? Cheguei na sede. Ele tava com o meu mestre lá, o mestre Dindo, e... Mestre Dindo, não, tem que fazer assim, não sei o quê, porque foi o cara, quase me matei de tanto tentar fazer aquele movimento. Eu não sei se hoje esse cara fala folha seca e tal. O mestre saltou, deu só um pulinho assim, e fez aquele que o esporte sangrento tá. Eu digo, meu Deus, cara. Então esse aí foi no tempo de começo, assim, esse mestre aí foi o mestre Tainan. Depois com o tempo vem os outros mestres, né, cara? De a gente ouvir falar, acaba sendo a referência, né? Acaba a gente, né, tendo um certo respeito, sei lá, até por fazer parte da família, né, da Capoeira Angola Palmares, mestre Braulino. E referência daqui a gente tem aí, né, aqui do estado aí, mestre Ororoba, mestre Gato Preto, mestre, vamos dizer aí, os mestres, né, que a gente tem convívio. Não posso, né, falar aqui para não querer magoar ninguém, né, mas às vezes é falta de esquecimento mesmo da parte minha, mas de coração todos são referências para mim, né? Os mestres que eu convivi assim da minha... A dificuldade pro capoeirista hoje em dia, que nem eles falam uma palavra bonita aí, é a tal de fomentação. É fomentação? Fomento, né, cara? É o fomento, né? A capoeira, eu não digo que seja uma dificuldade, porque a capoeira sempre conseguiu se sobressair, né? Com a dificuldade dela, que até hoje ela tá aí por causa disso. Mas acredito que isso seja... que poderia melhorar, né?
Poderia melhorar, assim, tipo, aquele investimento, aquela parte de acreditar na parte da cultura da capoeira, né? Para poder melhorar o trabalho que hoje em dia o trabalho tá aí, né? O nosso mestre, então, é prova viva, né, de uma resistência dentro da cidade. Sempre houve o trabalho. Sempre houve o trabalho da capoeira dentro das comunidades, mas eu acredito que tá tendo uma visão para esse lado, né? Já não tá tão assim, né? Tem pessoas dentro da política, dentro do governo, dentro da própria cultura da cidade, já com outros olhos, já tá melhorando, né? Nesse ponto, mas eu acredito que a dificuldade é essa, é um investimento, né? Porque tudo tem que ter o capital, né? Para te poder fazer um trabalho, para te poder alugar uma peça para dar aula, ou se não comprar uma roupa, ou se não comprar uma passagem para jogar uma capoeira numa roda em tal lugar, ou juntar uma grana para fazer um curso de capoeira, uma oficina em tal cidade. Tudo isso requer uma grana, né? Então esse eu acho que é uma dificuldade. Os capoeiristas são guerreiros, têm fibra, mas chega um momento que tu não consegue fugir disso. Tu tem que ter um capital, tem que ter um investimento, tem que ter alguém que acredite e apoie para no futuro melhorar. O que a capoeira representa na minha vida é isso que vocês estão vendo, é a minha vida, porque eu era menino, adolescente, tinha nada. Até comentei aqui, não sei que eu acabei conhecendo a minha esposa dentro da capoeira, eu não tinha nada. Só tinha a roupa do corpo e eu, muitas das vezes era do meu irmão. Não tinha nada. Graças a Deus, o pai e a mãe nunca deixou faltar nada, mas é a roupa do couro para capoeira. E foi na capoeira que saiu o meu futuro, né? Eu vim conhecer a minha esposa, a Giane, depois de um tempo, né? Na capoeira conheci ela, viemos casar, filhos, né? Teve aquele processo que eu comentei, né? De dar um tempo na capoeira e para poder progredir, né? Construir. Então, a capoeira é isso aí. Eu sou o que eu sou porque foi através da capoeira que eu vim. Foi através da Giane, né? E por eu conhecer ela, meu primeiro emprego também foi logo aqui. Meu sogro disse: tem um cara aí procurando alguém para trabalhar e tal. Então foi meu primeiro emprego, foi através disso. E até hoje. A capoeira foi, eu acho que um caminho certo, né, na minha vida, porque onde eu morava lá era meio precário, né? Porque eu só andava na rua, né, cara? Eu era aquele guri assim que saía de manhã, na hora que acordava, né? 11 horas, meio-dia, e voltava só. Se voltasse no outro dia de manhã, né? E o pau comia, né? Quando eu vou fazer essas. Teve um evento que eu fui, cara, do Mestre Bira. Não, foi uma roda. Foi ali no Centro de Canoas, ali, no segundo andar ali, ó, ali para onde o Celso dava aula, alguma coisa assim, não sei quem. Tinha uma roda ali, não sei de quem era. Não sei se não era do Mestre Sorriso, o pessoal ali. E eu acabei fazendo um jogo com o Mestre Bira e ele me atingiu, né? Eu vindo do AU e ele vindo, mas foi uma despercepção minha, né? Pá! Eu digo: miserável, agora me arrebentou. Ele me deu toda a acolhida e tal. Eu digo: não, vamos pra minha casa. O Mestre Bira falou: vamos pra minha casa. E eu fui, cara. Eu me lembro, cara, que eu saí, eu não sei se não me lembro. Eu não sei se não era uma sexta essa roda, eu fui pro evento depois, eu fui pra casa dele lá. Depois fui parar lá, eu fiquei o final de semana todo fora. Aí eu fui lá pra casa do Mestre Bira, a mãe dele fez lá um caldinho de feijão. Querendo agradar, né, cara? Mas imagina tu com o beiço cortado, um caldo de feijão salgado. Deus, eu lembro que ele ardeu, cara. Aí tá, daí eu sei que meus irmãos começaram a procurar, cara. Porque eu tinha saído e sumi, né, cara? Coisa de guri mesmo, moleque. E onde é que tá? Aí o cara falou eu acho que eu vi ele num evento aqui, assim, na Buqueirão ali, depois da Polícia Civil. No Olímpico, não sei o quê. O meu irmão foi lá. Foi lá procurar e não tava. E eu lá de boa na casa do Mestre Bira lá. Mas era assim que eu fazia quando era guri. Então, nessas andanças na rua, por aí. Então por eu ser assim, né, que eu saio quando guri, poderia ter pegado um caminho errado. Então, graças a Deus, vim conhecer a capoeira. Tamo aí. Uma família boa, maravilhosa. Hoje em dia, mestre de capoeira.
né? Com esse título aí, né, cara? Meu mestre veio a me dar, né? O mestre capoeira dentro do grupo do Capoeira Angola Palmares. Então estamos aí atrás, estamos lutando aí para fazer com que tudo dê certo. Deu. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a minha família e a meu mestre, que através dele eu vim me deparar aí nesse mundo da capoeira aí, de meu Deus. Agradecer também pela confiança, né, pelo título de mestre hoje. Continua. Pelo título de mestre hoje, então também agradecer a oportunidade do Leandro. Vai de novo. Quantos tu tomou? Tô te ajudando, filho. Também quero agradecer a oportunidade do contramestre Leandro tá me dando hoje, né, de estar falando um pouco da minha história dentro da capoeira, né? Sou grato, né? Não vou mentir em falar que é uma das primeiras entrevistas, né? Então foi muito bacana o sentimento, né, de nervosismo e tudo mais. E é isso, agradecer a todos e a todos os capoeiristas, mestres, né, que dentro dessa andança aí me receberam bem e com certeza aprendi muito com todos, né, tanto os mestres que a gente conheceu nessa andança, as rodas de capoeira. Agradecer esse mundo aí, pedir a Deus que me dê mais anos pela frente aí para me seguir, né, nessa capoeiragem. Por essas andanças aí eu digo, eu vou começar a fazer. Eu já dava aula na série ali, dava aula na série do... Vai. Tá coçando o microfone. Tá. É que tu tá falando Tá. bonitinho, mas tu tá... Eu tô tentando inventar, daí... Não, continua daí, só não mexe nesse negócio Tá. no peito aí, ó. Deu um branco agora, cara. Pra mim, a capoeira, pra mim já tá boa, né, cara? Eu acredito que a tendência é melhorar. A tendência é melhorar.